O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Os especialistas concordam que a destruição e o caos que se repetem a cada nova temporada de chuvas fortes em diferentes regiões do país têm ao menos 2 fatores em comum: falta de planejamento urbano nas cidades afetadas e ausência de medidas para a prevenção desse tipo de tragédia. Mas para falar melhor sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o arquiteto Bernardo Lopes. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Carla. Bernardo, por que as cidades têm sofrido cada vez mais com as enchentes? Olha, Carla, as cidades brasileiras padecem de um problema muito antigo, que é a falta de projetos de drenagem, porque todos os pontos de acúmulo de água, de alagamento, e todos os pontos de risco, as áreas de risco já estão mapeadas há muito tempo. Então, as cidades precisam ter soluções de drenagem para esses pontos e soluções urbanísticas de readequação dessas moradias que estão em áreas de riscos, né? À margem dos córregos, em zonas de morro com barreiras muito frágeis. Então a gente precisa realmente passar da etapa de mapeamento, que isso já está feito, todas as cidades basicamente já têm, para soluções que eliminem esse tipo de problema, porque todos os anos o período de chuvas acontece e todos os anos a gente vê essa repetição de caos. A gente precisa realmente criar grandes piscinões, a gente precisa tirar as pessoas das zonas de risco, reconstruir suas casas o mais perto possível, mas em local seguro. Então a gente precisa ter uma política habitacional que impeça que essas áreas de risco sejam ocupadas por moradia. As pessoas não estão lá porque querem, aquela em geral é a única opção que elas têm. Então a gente precisa trabalhar nesse sentido, senão a gente vai ter uma repetição ano após ano desse tipo de problema. E, Bernardo, o que as prefeituras podem fazer para melhorar a infraestrutura nas cidades? Carla, primeiro, a não ocupação das margens dos córregos e rios é importante, porque como a gente tem um processo de impermeabilização muito grande das superfícies das cidades, através do asfalto, através das construções, essa água acaba correndo para os pontos mais baixos. E nesses pontos mais baixos, ela não encontra terreno para se infiltrar. Está tudo pavimentado. Então as prefeituras precisam garantir grandes áreas de várzea ao longo dos canais e dos rios para acomodar essa água em excesso que ocorre nesses períodos de chuva mais intensa. E a população? Ela pode fazer alguma coisa para tentar evitar que esses grandes desastres aconteçam? Porque nós sabemos que a infraestrutura é muito importante, mas o comportamento no dia a dia também pode ajudar, não é mesmo? Sem dúvida. A gente não pode recriminar as pessoas que constroem as suas casas em área de risco, porque, em geral, elas fazem isso por necessidade. Mas evitar jogar lixo e objetos grandes como restos de sofá ou restos de imóveis em canais, em bueiros, isso tudo contribui para o alagamento de determinadas áreas já propensas para isso e acaba agravando o problema, né? Então, acho que se as pessoas fizerem cada um a sua parte, esse efeito das chuvas é minimizado, né? Sem dúvida nenhuma, cada um pode ajudar. Muito obrigada pela sua entrevista, Bernardo. Nada, disponha. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o arquiteto Bernardo Lopes, que falou um pouco sobre o que tem causado as enchentes nos últimos anos e o papel de cada um para evitar que isso aconteça. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.